classes gramaticais da língua portuguesa. Então, a gente vai fazer uma revisão sobre as 10 classes gramaticais que compõem a nossa língua. A gente veio falando sobre a estrutura das palavras, então vocês entenderam que cada pedacinho da palavra carrega sentido, juntando esses pedacinhos, eu formo um sentido, que tem maneiras diferentes para atribuir sentido para uma palavra. E agora a gente vai estudar como é que se classifica essa palavra. Então, o estudo de agora, o estudo que a gente vai revisar, é um dos primeiros estudos que você faz quando entra no Ensino Fundamental 2. A gente chama de estudo da morfologia, que é o estudo, então, dessas 10 classes. A gente não vai ver todas agora, a gente vai relembrar algumas. E na próxima aula a gente vai terminar de relembrar. Se a gente pegasse para estudar, por exemplo, cada uma em todas as suas particularidades, a gente teria matéria para o ano inteiro. Então, o que a gente está fazendo agora é uma revisão básica das coisas mais importantes para que eu possa me lembrar cada um desses itens, porque no início do ano que vem, nós começamos a falar sobre as funções sintáticas dessas palavras, né? Como é que elas se juntam umas com as outras para formar uma ideia, uma frase, uma oração e assim por diante. A primeira palavra que a gente costuma aprender quando está falando sobre classe gramatical são os substantivos, uma das classes que abarca a maior parte das palavras da nossa língua, tem muita possibilidade. Por quê? Porque são as palavras que nomeiam as coisas no mundo, né? Os seres e as coisas. Com os substantivos, por meio deles, que nós nomeamos cada objeto, cada pessoa. Por isso eu coloquei, por exemplo, aqui, caneta, parede, Jéssica, sol, cachorro, porque são substantivos, são nomes, tá? Então, os substantivos são a classe que nomeiam tudo que tiver nome, inclusive situações. Eu coloquei aqui mais nomes de objetos e seres, né, que são coisas que a gente consegue pensar, que a gente consegue concretizar na cabeça, mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, felicidade. Veja, esse é um substantivo que a gente não consegue materializar, né? A gente só consegue perceber como uma situação, porque é um substantivo abstrato. Os substantivos, eles podem ser flexionados, né? Ou seja, o finalzinho ou o início dele pode ser mudado, e a gente viu isso no processo de derivação. Então, por exemplo, a flexão dele é em gênero, número e grau. Algumas pessoas dizem... Aqui é uma vírgula, né, Jéssica? Algumas pessoas dizem que grau não deveria ser considerado aqui, porque ele seria não uma flexão, mas uma derivação. Mas isso é briga de gramáticos. Tá tudo bem. Não vai mudar o fato de que você pode fazer o grau nos substantivos. Então, por exemplo, se a palavra é caneta e eu preciso classificar o gênero, eu já posso dizer que esse é um substantivo feminino. Porque é mulher? Não, porque na nossa sociedade se convencionou, na língua portuguesa, dos nossos colonizadores primeiro, que algumas palavras vão ter classificação feminina e outras palavras vão ter classificação masculina. A gente consegue perceber, pensando assim, qual que é o determinante que vem antes, a caneta ou o caneta? É a caneta, então esse substantivo é feminino. Existem algumas palavras que às vezes causam dúvida, né? Por exemplo, é a alface ou o alface? Não é difícil, você já deve ter escutado alguém falar, é o alface, né? Mas se você procurar no dicionário, você vai ver que é a alface. E apesar de você também já ter escutado pessoas dizendo o soja, não é o soja, é a soja. Enfim, algumas palavras às vezes nos deixam com dúvidas, e é para isso que a gente pode usar o dicionário, tá? A siglazinha que vem após a palavra, dentro dos parênteses, geralmente é a classificação da morfologia. Por exemplo, provavelmente se você procurar caneta, dentro dos parênteses vai estar escrito assim, SF, que é o quê? Substantivo feminino. Bom, se você
flexionar em número, você vai passar para o plural, canetas. Se flexionar em grau, canetinha, canetão para o aumentativo, desculpa, não tem como eu criar o masculino de caneta, então deixa aí. Mas, por exemplo, canetão a gente já passou a palavra para masculino, né? Bom, sol e cachorro, a mesma ideia aqui, eu coloquei as flexões. Substantivos também têm classificações e eles podem se classificar dentro dessas 5 possibilidades. Em simples ou composto, por exemplo, se eu estou falando de caneta, caneta é um substantivo simples, é um substantivo comum, não é próprio, não é nome de ninguém, é um substantivo primitivo, é a partir dele que deriva as outras palavras, é um substantivo concreto, porque você consegue pensar na materialização desse objeto, não é um substantivo coletivo, porque não é um nome que representa vários da mesma espécie. Então, essa é a classificação dos substantivos. A gente ainda tem como ver, por exemplo, a classificação com relação ao gênero. Quando se trata do gênero dos substantivos, nós temos os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de 2 gêneros. Epiceno, que é só para os animais, quando precisar usar a palavra macho e fêmea, tipo assim, não existe um masculino de girafa. Então, eu tenho que classificar o gênero por girafa macho ou girafa fêmea. Diferente de galo, que tem o correspondente galinha, né? Os sobrecomuns, por exemplo, que só tem uma maneira de fazer, você não sabe, você só sabe pelo contexto. Por exemplo, a criança estava deitada. Essa criança é alguém masculino ou feminino? Então, para eu saber qual que é o sexo do indivíduo, eu preciso saber de um outro contexto. Já os comuns de 2 gêneros, que eu consigo saber mudando o artigo. Então, o jovem, a jovem. Aí eu sei que eu estou falando de diferentes sexos. Enfim, então esse também é um estudo que pode ser feito a partir do gênero dos substantivos, para vocês verem o tanto que você pode estudar de cada palavra, né? Os adjetivos. Os adjetivos são palavras que vão dar características, sejam elas positivas ou negativas, qualidades, né, ou não. Qualidades podem ser positivas ou negativas. Bom, essas características, elas vão ser atribuídas aos substantivos, aos nomes, né, ou então às situações. Mas situações também são descritas usando substantivos, mas quis colocar aqui para você perceber que não é só um nome, pode ser uma situação também. Então, por exemplo, se eu caracterizo a caneta como bonita, a parede alta, Jéssica grávida, olha aí, sol intenso, cachorro fofo, você tem essas palavras aqui como qualificadores dos nomes que a gente acabou de ver, que são substantivos. Então, qualificadores, caracterizadores são adjetivos. E adjetivos também têm suas locuções. O que significa uma locução? Opa. Adjetiva. Significa que você não tem só uma palavra, é mais de uma, por exemplo. Parede de concreto. Pronto, para poder formar essa característica, eu usei 2 palavras, então isso aqui já é uma locução adjetiva. Não deixa de ter a mesma função do adjetivo, que é a de dar uma característica, tá? Por isso que é chamada de locução, porque você usa 2 palavrinhas, mesmo que uma delas seja bem pequenininha. Bom, os adjetivos também fazem a flexão de gênero e de número. A gente também tem a classificação dos adjetivos. Eles também podem ser simples ou compostos. Eu posso dizer, por exemplo, bonita, né? Olhos bonitos, eu estou usando um substantivo simples, mas eu posso colocar a cor dos olhos, e aí quando eu digo que eles são castanhos claros, eu tenho um adjetivo composto para poder fazer essa característica, né? Primitivos ou derivados, né? Como eu mostrei aqui para vocês, a gente pode derivar as palavras, mudando o seu sufixo, por exemplo, bom é um adjetivo, bondoso também, mas o que eu fiz? Eu criei outro substantivo
a partir do radical mais simples, né? Que era bom. E os gentílicos, que é a mesma coisa dos pátrios, que é a sua descendência, né? Se eu pergunto onde você nasceu e você disse que você nasceu em Porto Alegre, você é um porto-alegrense, esse é o seu adjetivo gentílico. Eu nasci no Paraná, eu sou paranaense, esse é o meu adjetivo gentílico. Tem vários adjetivos gentílicos, porque a gente pode falar da cidade, do estado, do país, a gente pode falar da descendência da nossa família e assim nos classificarmos com adjetivos gentílicos, né, ou pátrios. Passando agora para os artigos, que são uma classe de palavras pequenininhas, nós temos aqui o o e o a, o e o uma, e os seus plurais, né? Então, eles também fazem a mudança de número aí, que é para o plural e para o singular. Chamamos o e o a de um artigo definido e o e o uma de um artigo indefinido. É quando parece que pode ser qualquer um. Quando eu digo o menino, parece que eu estou especificando, tá no meu texto. Quando eu digo um menino estava andando, parece que é qualquer um que está por aí. É difícil também, e a gente precisa daí dessa sensibilidade para perceber quando esse um e esse uma vai estar falando da quantidade, né? Porque daí ele passa para a classe dos numerais. Bom, a gente chama o artigo de determinante. Então, o que ele determina? Ele determina se a palavra da frente é masculina ou se a palavra da frente é feminina. Então, ele é um determinante, faz esse papel de definir, de determinar o quê? O gênero do substantivo ou do adjetivo, tá? É com ele que a gente consegue fazer também, mostrar algumas coisas na concordância nominal, algumas coisas no gênero da palavra, do substantivo, como eu disse antes ali. O jovem, a jovem. Bom, aqui eu trouxe de volta os exemplos, né? E adicionei esses determinantes antes. A caneta, o sol, um cachorro. Eles também vão fazer, então, foi o que eu falei, né? Essa concordância em gênero. Então, vão concordar lá, por exemplo, caneta é feminino, então, a caneta. E em número, desculpa, para fazer singular e plural. Pronomes. Nossa, agora a gente entrou num campo muito vasto. A gente tem pronomes que também servem como determinantes, tá? Eles vão determinar, ou eles vão mostrar, apontar a pessoa do discurso num espaço, num lugar, num determinado lugar mesmo. Pode ser no texto, e aí a gente usa para fazer retomada, pode ser num lugar, e aí a gente usa os demonstrativos para poder apontar, pode ser para mostrar alguma coisa que pertence, e aí a gente usa os possessivos, e esses aqui são os tipos, né, de pronomes, os pessoais, e esses pessoais retos aqui são os que a gente mais usa, porque quando a gente vai aprender verbos, a gente usa os pronomes retos para fazer as conjugações. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os oblíquos também são muito importantes. Nós usamos pouco, muitas vezes usamos de maneira equivocada. Tá aí a nossa fala cheia dos mim, para mim fazer, para mim ligar, para mim beber, que é pronome oblíquo e se a gente considerar que a gente precisa se adequar, vamos dizer, ao padrão formal, a gente está longe disso. Os demonstrativos, esse, esta, essa, aquele, aquilo, os indefinidos, né? Quem, qual, os interrogativos que também são que, quanto, e aqui junto dos interrogativos entram até advérbios junto, que devem ser por quê, como, quando. E os relativos, quem, que, cujo, cuja, os quais, as quais e assim por diante. Então, nós temos esses pronomes, eu não falei dos possessivos, meu, minha, teu, tua. E coloquei alguns exemplos aqui na setinha verdinha. Minha caneta bonita, aquele sol intenso, ele era um cachorro fofo. Esses pronomes ali que estão sublinhados são exemplos de como nós podemos apontar, como podemos indicar a posse, como nós podemos
retomar os nomes usando pronomes, tá? Eles também concordam em gênero e a gente diz minha, por exemplo, quando vai se referir à posse de algo que é feminino, né? E assim por diante. Bom, por hoje eu vou terminar aqui. Um abraço, um beijo para todo mundo e a gente continua numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.